E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu não entendo. Nos Estados Unidos a gente tem acho que 3 partidos agora, tem esquerda, direita e mais um. E a gente aqui tem trocentos de direita, trocentos de esquerda. Por que tem tanto? Boa pergunta. Não sei por que tem tantos partidos aqui no Brasil, mas é interessante de notar que até os partidos que a gente achava que eram de direita, na verdade, eram de esquerda. E eu acho que o melhor exemplo para isso é o PSDB. Provavelmente, vou perguntar para vocês dois. Quando, sei lá, 15 anos atrás, quando era PT e PSDB dividindo a eleição presidencial, você não achava que o PSDB era de direita? Sim. E o PT era de esquerda? Sim. PSDB é a sigla para Partido da Social Democracia Brasileira. A social democracia é um partido de esquerda, é uma vertente da esquerda não marxista. Eles entendem que o socialismo que a ideia de regulação do Estado é boa, mas com algum capitalismo. Então, é um capitalismo de compadrio, capitalismo de Estado, que se chama. Que, aliás, capitalismo de Estado foi uma coisa que o Mussolini queria fazer, depois o Lenin queria fazer, só que aí o Lenin teve uma oposição muito forte dentro do Partido Comunista, dizendo assim, se a gente não for direto pro socialismo, vão achar que o capitalismo dá certo. Então, vamos direto pro socialismo e deu tudo errado. Mas o Mussolini queria fazer capitalismo de Estado, que é o que a gente tem no Brasil hoje, que é uma iniciativa privada que existe, mas com forte regulação estatal. E aí o social-democrata geralmente abre caminho, vai dando possibilidades e ferramentas para que os marxistas tomem o poder depois. Aí corta para 2022. O que está acontecendo agora? Alckmin é vice-presidente, provavelmente, candidato a vice-presidência do Lula. É inacreditável. É bizarro. Essa é E inacreditável. não é inacreditável. Não, That's what I'm talking about. Não, mas É isso que eu tô falando. verdade. A gente fica assim, Como chama aquela retrospectiva que você fala? Retrospectiva... Não, esse é o conceito do Taleb, previsibilidade retrospectiva. na rede, tipo, isso é claro, né? Já era Não, claro alguma na coisa cabeça se dela. torna óbvio só depois Não que é que acontece. eu tinha certeza que o Alckmin ia ser vice do Lula, não é isso. Mas que não era imprevisível. Justamente porque PSDB e PT são partidos de esquerda. Fernando Henrique Cardoso tem foto lá dele com o Fidel, chorou na morte do Fidel. Ah, o Fidel, nossa, que ícone, e não sei o quê. Então, assim, saber dessas coisas também consegue fazer você se prever do futuro. O PSDB nunca foi de direita e nunca vai ser. Você precisa, dentro dos seus programas, dentro do seu curso, dar essa base para os seus alunos, de explicar, pegar eles na mão e falar assim, meu filho, deixa eu te explicar, o que é direita? O que é esquerda? O que é centrão? Às vezes você precisa ir nos fundamentos mais básicos Sempre tem que... Tanto eu tenho alunos, crianças, né, de 10, 11 anos, que fazem com os pais, alguns adolescentes que fazem até sozinhos em alguns casos, quando eu tenho vários alunos, assim, com entre 10 e 17 anos, e é muito legal a experiência com eles, assim. Eu tenho até um aluno que, ele ficou até mais famoso, que é o Carlinhos, ele já tem, acho que uns 40 mil seguidores, ele fala de política, investimentos, começou falando de investimentos, hoje ele fala de política, etc, é muito atacado, já foi cancelado várias vezes. E ele fala assim, ele tem 13 anos, né? Aí ele fala assim, quando eu fui de esquerda, daí eu falei assim, não, 13 anos pera. sendo cancelado, Como assim, pensa. quando você foi de esquerda? Com 5 anos era de esquerda? Era socialista, dividia tudo. Não entendi. E é muito louco, porque hoje em dia as crianças e adolescentes, como a informação ela é muito mais fácil, eles também têm acesso à informação ou desinformação mais cedo. E aí vira essa coisa de falar, poxa, um menino de 13 anos de idade sabe desses conceitos mais do que muita gente de 30, de 40 anos. E o curso ele vai bem nessa linha de pegar pela mão e falar... E assim, eu gosto de falar simples. Esse negócio de falar rebuscado... Simples pra galera. O que é direita, o que é esquerda, o que é centro? Então, são termos que nasceram na Revolução Francesa por causa de Napoleão Bonaparte, e daí... As pessoas que ficavam à esquerda dele no Congresso eram as pessoas mais revolucionárias, que queriam acabar não só com o absolutismo da monarquia francesa, mas criar ter essa ideia de coletivização dentro do Estado. Então, é meio até contraditório, porque eles queriam acabar com o absolutismo, mas criar um totalitarismo. E os da direita eram também contra o absolutismo da monarquia francesa, mas tinham ideias mais liberais. E é isso que, inicialmente, criou-se a ideia de esquerda e direita. Só que esquerda e direita são conceitos muito abrangentes.
direita e esquerda tem muitas coisas dentro. Então, quando você fala só esquerda ou só direita, você não está sendo tão preciso Tá. naquilo que você quer. Então, dentro Uhum. da direita, você tem o conservador, você tem o liberal, você tem o reacionário. Dentro da esquerda, você tem social-democracia, você tem o socialista não marxista, o socialista marxista. Então, você tem alas mais radicais, menos radicais, você tem as coisas mais próximas do centro. Então, tem várias Por coisas. isso É melhor que ninguém vota direita, é muito complexo, cara. Então, mas no Entende? Brasil você nem tem você não tem um partido conservador. Você tem um partido liberal, que é o Partido Novo, e que tem até algumas pessoas mais próximas da esquerda do que da direita, até, dentro do Partido Novo. Mas é o primeiro partido liberal do Brasil. E que o próprio criador dele, que é o Amoedo, já teve posições antiliberais, que é uma coisa meio maluca, que era a respeito do inquérito do STF, ele foi a favor, e é uma coisa completamente antiliberal. Então, você tem que analisar as coisas pelas propostas. Quer ver uma coisa interessante? A Argentina tem uma estrutura argentina extremamente estatista. Aí veio o Macri, que é um liberal, ele era prefeito de Buenos Aires, e ganhou as eleições, se não me engano, em 2015. Aí todo mundo, que legal, um liberal, vai ser bacana e não sei o quê. Aí ele saiu, foi e voltou, veio o Alberto Fernandes, que é do partido da Cristina Kirchner, e era vice-presidente dele. E aí as pessoas, tá vendo? O liberalismo não funcionou na Argentina. Não, mas peraí, você ser liberal não significa que você vai aplicar o liberalismo. Ou você se dizer o liberal. Então, ele não aplicou as pautas liberais que ele dizia defender. Ele acabou mantendo as estruturas de poder, os subsídios, agradar os lobbies, algumas coisas assim. Não fez as reformas que precisava. Então, as pessoas analisam a pessoa pelo que ela fala e não pelo que ela faz. Então, se você tem alguns casos na Europa, por exemplo, de partidos de esquerda aplicando austeridade fiscal, que é uma pauta de direita, mais liberal, por exemplo. E dos conservadores também. O conservador entende também que o liberalismo econômico é importante. Então, você tem que analisar as pautas. O que a pessoa está fazendo? Esse é o ponto. Hoje, como que o mundo é dividido, assim? Principalmente entre capitalismo, socialismo? Como que você enxerga principalmente nesses últimos 200 anos, que foi esse salto que a gente deu, como você enxerga, principalmente hoje, países socialistas, mesmo na veia, temos o quê? Temos Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, você tem alguns países na África, Congo, Angola. Então, mas uma coisa importante dentro do ranking de liberdade econômica, você consegue analisar dentro de uma faixa. Os mais próximos da liberdade econômica e os mais distantes da liberdade econômica. Então, aqueles que têm a liberdade quase nula são os países ou socialistas ou próximos do socialismo. Porque às vezes acontece, como é o caso do Haiti. Sempre fazem essa comparação. Mas o Haiti é capitalista e vocês falam só de Cuba. Não, o Haiti não é capitalista. O Haiti está bem próximo de Cuba em termos de liberdade econômica. Não é porque ele não se autodeclara uma ditadura socialista que ele não é. Ou que ele tem pouca liberdade econômica. Então, é importante fazer essa leitura sobre liberdade econômica. Então, quais são os países que estão mais próximos de ter completa liberdade econômica, porque não tem nenhum que é 100%, e os países que estão mais próximos de ter quase nenhuma liberdade econômica. O que tem menos liberdade econômica no mundo é a Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo, e aí é muito clara a diferença cultural, econômica, social e humanitária, diga-se de passagem, da Coreia do Norte em relação à Coreia do Sul, que elas nasceram juntas, né? E são coisas muito diferentes. Então, você tem que avaliar por isso. Como é que esses países evoluíram, como eles enriqueceram e quais estão mais próximos da liberdade econômica. Você já deve ter escutado que país nórdico é socialista, né? Eu ia te falar isso, assim, porque os nórdicos são... Já deve ter escutado isso várias vezes. Mas eles são o modelo a ser seguido? São geralmente a referência? Deixa eu chegar lá. Tá. Então, primeiro, liberdade econômica lá nos países nórdicos é alta. Dinamarca é, se não me engano, a 8ª posição no ranking de liberdade econômica. Quem é o primeiro, só de curiosidade? Primeiro é Singapura. Singapura. Já foi Hong Kong. Hong Kong, fazendo um parênteses aqui dessa conversa sobre liberdade econômica. Hong Kong é uma ilha próxima da China, que foi de controle chinês durante um bom tempo. Daí os britânicos invadiram Hong Kong e ficaram lá por 400 anos. E essa influência dos britânicos trouxe liberdade econômica, trouxe capitalismo, trouxe democracia, trouxe liberdade de expressão, liberdade de exercer religião. E Hong Kong, em 97, quando houve... eles devolveram para a China só em 97, Hong Kong. Hong Kong já era 18% de todo o PIB da China, sendo que Hong Kong tem 5 milhões de pessoas, na época tinha 5 milhões de pessoas,
e a China já tinha 1 bi de pessoas. Então, só aí você já tem um modelo de o que funciona e o que não funciona. Hong Kong era 18% do PIB, sendo que só tinha 5 milhões de pessoas. Era uma ilha desse tamanho, perto da China. Em 97, eles fizeram uma cerimônia. O príncipe Charles estava lá e o Tony Blair era o primeiro-ministro, fazendo essa cerimônia de devolução de Hong Kong para a China, e assinaram um contrato dizendo o seguinte: a gente devolve Hong Kong para vocês, mas vocês têm que manter o capitalismo lá, tem que manter a estrutura que eles têm hoje lá, porque eles já estão acostumados com isso. Não vai vir com o comunismo, etc e tal. Só que a China não é lá muito confiável, né? Mas manteve durante um bom tempo a Hong Kong sob essa égide, sob essa perspectiva. 2020... depois do Covid, etc., a polícia lá, influenciada naturalmente pelo governo comunista chinês, governo do Partido Comunista Chinês, começou a fazer investidas maiores em relação à liberdade de lá, e Hong Kong teve que ser retirada do ranking de liberdade econômica, que figurou durante 25 anos na primeira posição, porque hoje em dia não dá mais para você ter acesso a todos os dados, a liberdade lá foi retirada em vários sentidos. Hong Kong era um hub financeiro, vários bancos grandes estavam lá. Todo mundo da Ásia, eu tenho muitos clientes que moram na Ásia, brasileiros que moram na Ásia, Malásia, Singapura, etc. Todo mundo tinha conta em Hong Kong. Hong Kong era bom de empreender, baixos impostos, liberdade econômica altíssima. E aí, por causa das investidas da China, o Estado vindo, interferindo, ele foi retirado depois de 25 anos, figurando na primeira posição. Então, hoje, a primeira posição é Singapura. E Singapura também era um país pobre e que ficou rico por causa de liberdade econômica. Impressionante Singapura os últimos 10 anos, né? 15 anos. É impressionante. Exatamente. Eu tive lá, e aí, quais as lindíssimo outras lugar. posições? Nova Zelândia, Austrália, Dinamarca, Estônia. Estônia é um país, ex-país soviético, ex-estado soviético por força, e que depois de 91, inclusive, é uma história tão legal que eu tenho uma aula só sobre Estônia no curso, no módulo de liberdade econômica. Eles saíram da... Você é descendente europeu? Italiano, polonês. Brasileiro é uma mistura, no geral, né? É uma salada. Mas eu tenho polonês, eu tenho italiano, tenho francês, tem português, tem índio, tem negro, tem tudo. Legal. Na minha ascendência. E aí, Estônia, quando levantou a cortina de ferro, acabou a União Soviética, a Estônia e todos os países do leste europeu falaram: bom, a gente tá ferrado, porque antes eles eram super dependentes da economia da Rússia. E aí a Estônia, eles elegeram um primeiro-ministro, discípulo do Milton Friedman, da Escola de Chicago, liberal, e aí eles começaram a fazer várias reformas. Fizeram reforma monetária, reforma tributária, conseguiram melhorar o ambiente de negócios para ser produtivo e para ele ser bom para o investimento estrangeiro. E atraindo esse investimento estrangeiro, hoje a Estônia é um dos primeiros, né, dos 10 primeiros países de liberdade econômica, tem o dobro do nosso PIB per capita, é um dos países com mais liberdade econômica e também com mais qualidade de vida, né, dentro lá do índice de IDH, com menor corrupção, e era um Estado soviético. Então você fala assim: não, isso não dá certo. Pô, um Estado soviético que estava na merda, vamos dizer a verdade, quando acabou a União Soviética, é um dos países mais ricos do mundo e com mais liberdade, e a liberdade econômica, ela geralmente vem acompanhada de liberdades individuais, liberdade civil, facilidade de você fazer o que você quiser sem ninguém encher seu saco. E isso é bastante importante de ser falado.